Alô, galera do Fogão, estamos aqui para mais um breve comentário da partida de futebol do Botafogo, futebol regata. Botafogo Fluminense e Engenhão, Newton Santos, pelo Campeonato Carioca. Botafogo 0, Fluminense 1. Então vamos falar. Bom, sabíamos que o técnico iria botar o time mesclado ou reserva. E assim ele fez. É, mas muitos fatores levaram ao time não jogar, pelo menos não vou nem falar na intensidade, mas no esquema bem acoplado como vinha jogando. De titulares mesmo do time anterior, só o Alan e o Pontes. Esses jogadores, a gente tem que entender, eu vi muita mídia falando, eu não concordo com muita coisa, porque o pessoal mistura torcedor com é, é, análise técnica e jornalismo, o pessoal pensa que também que são estudo e não são, né, porque tem um canal. É, É diferente você estar com um time jogando bem, bem cortado, os titulares, e entrar um reserva, dois, três reservas, e dar continuidade àquele conjunto. Só que, quando são todos praticamente diferentes, aí falta o entrosamento. Aí eles vão começar a botar em prática o que eles escutam e o que eles treinam ao arredor. E foi o que aconteceu. Mas muita chuva, campo pesado, até o sintético não aguentou tanta água, mas absurdamente 5, 10 minutos ele conseguiu voltar ao normal. E com isso esfria, tá? Até o Botafogo pegar. E o time do Fluminense era um time mesclado, com seis titulares. Eles tinham dois, eles tinham seis. E outros que sempre estão ali, né? E com isso houve, apesar dos comentaristas, né? Apesar dos comentaristas, da, da narração estarem dando uma pequena margem para o Fluminense no primeiro tempo, eu posso dizer que momentos sim, momentos não, tá? Momentos sim, momentos não. Acho que o, o Fluminense jogou tão espaçado e enrolado quanto o Botafogo. Nos momentos, aí sim, pela experiência de alguns jogadores, chegou um pouquinho mais. O nosso goleiro fez boas defesas e tivemos a volta do Bastos. Só que o Bastos, um ano sem jogar, gente. E ele joga pela direita, nenhum não bateu pontos. Ele foi fazer a função do Newton, a função de sair jogando. Faltou muita confiança. Eu sentia que ele jogava muita bola para o lado, muita para o outro. Faltou confiança, chegou a errar um dos passos. E também tem que entender que o atacante fluminense não se criou em cima dele, não. Só foi se criar quando ele cansou. Quando ele cansou, não tinha mais com o que trocar. Segundo o nosso técnico, ele tinha que dar minutagem a todo mundo, que ele tem que treinar o time. E esses jogos nós fomos já classificados. Ninguém gosta de perder, mas é o momento de fazer isso. E foi até que foi muito bem. Perdemos de 1-0, tivemos algumas chances. O garoto do lado lá que jogou, o lateral direito, o menino da base, não comprometeu. Para mim, jogou muito bem. Faltou um pouco atacar. Mas eu acho que ali o que atrapalhou ele foi o Arthur não jogar bem. Ontem não jogou bem. Por quê? Porque o Arthur é jogador de entrar. Ele, quando começa a partida, ele tem que estar muito entrosado no time. Ele não era o time titular. Dependia muito dele e ele não conseguiu exercer aquilo que ele faz quando entra. E atrapalhou um pouquinho o lateral. O Pontes, apesar de ter visto um ou outro falando aí, os pseudos comentaristas botafoguenses, que o Pontes estava irritando, não, o Pontes estava jogando bem. Fez a função dele. Nada estava passando ali. O pouco que se passou foi justamente pelo contexto geral. E o Newton está jogando muita bola e ele faz a cobertura, faz aquilo tudo e não estava ele ali, o Baixo ainda sem confiança. O Marçal também falaram que irritou, que estava dando chutão para frente. Gente,
era a situação do jogo. Nós não tínhamos um meio-campo. O Alan, como quero falar, ele é muito mais um cara de bloqueio, apesar de ter jogado bem as outras partidas, mais de marcação. E o Danilo não estava ali. Aí entra o Barreira, estão metendo mais no menino. O menino jogou as outras partidas bem, razoável, e dependia dele. E ele também depende de bons jogadores do lado, entrosados para poder jogar, porque ele também está em formação. Tanto é que quando começou a entrar os titulares, ele começou a subir. O Cadinho, outros metendo mais no Cadinho, não está preparado. Não, gente, a bola estava chegando nele, estava muito sendo lançada, não estava sendo trabalhada. E o Arthur não jogou 100%. O Matheus Martins, querendo mostrar serviço, prendia às vezes um pouco a bola, não passava, não se aproximava bem. E o menino Natan jogando na esquerda é uma novidade, então ali tem que. É treino. É uma coisa ele entrar na partida, como eu falei, o time voando, outra coisa é ele iniciando, tendo que tomar as atitudes. E assim o jogo foi correndo, teve o primeiro tempo acabou, o segundo tempo o Botafogo voltou um pouquinho mais com velocidade, tentando um pouquinho mais de entrosamento, até que levou o gol. E levou o gol, já tinha entrado algumas substituições ali, mas não deu tempo de se entrosar. O Vasco cansou, levamos o gol. O Botafogo começou a ir para frente, começou a se entrosar, mas ainda faltando ali, porque os caras entraram para resolver, não entraram para jogar. E foi assim até o final. Uma pequena margem de posse de bola do Fluminense, um chute a gol, e perdemos a partida, mas vimos e demos entrosamento a determinados jogadores. O Marçal saiu solto, né? Isso é um machucado, mas vamos ver o grau machucado. Muita gente já metendo mais nele, que é o Marçal. O Marçal não, o cara vem jogando sempre. Um campo pesado, ele entrou naquela bola lá, que foi um pouco de imprudência dele, mas foi a vontade de jogar, porque se ele não faz aquilo, todo mundo já está metendo mais do que ele fez, imagina se ele não fizesse. E com isso o Botafogo mostrou, vamos jogar agora com o brasileiro, uma partida difícil contra o Grêmio, lá, volta o time titular, e estamos ainda esperando a parte política resolver para poder incorporar os jogadores que ainda não estão inscritos e tentar trazer mais contratações. Enquanto isso, o pseudo dono, que brinca de futebol com o Botafogo, está dando uma ferrada na gente, mas os garotos aí estão mostrando que estão unidos. Perdemos, como eu falei no final, vão ganhar todas. Foi melhor perder essa, o Carioca já classificado, do que pagar o bico lá contra o Grêmio. E contra o Vasco vai ser a mesma coisa. Vai ser esse time aí, talvez um pouquinho mais entrosado, mais orientado. Mas contra o Vasco vai ser isso também. Que nós já vamos entrar em outra partida do brasileiro e já vai começar a Libertadores. Precisamos fazer isso. E vamos ver se o Brintalhão resolve o problema do Botafogo, que enganou muita gente, inclusive a mim. Mas isso é a vida. Tá? Então, continuo dizendo que está de parabéns, Botafogo. Tá? Essa galera está de parabéns. Tem que meter mais na. Foi lá, choveu muito, acho que o público até foi um pouco menor por causa disso. Poderia ser maior, mas a gente respeita aí por causa da chuva. E é assim que nós vamos formar um time campeão. Tá bom? Então, até o próximo comentário. Não sou até a vista. Até o próximo vídeo.